qual é o mandamento que Cristo nos deu. Qual é a marca dos discípulos de Jesus o Mestre? Você quer ter um caráter de Deus? Eu sou a missionária Arminda Andrade e você está no programa Igreja na Igreja. Veja na igreja. Há amor suficiente para mim e para você. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Hoje você poderá receber a maior riqueza, o caráter de Deus. Deste modo, poderás dar um verdadeiro amor ao teu próximo. Missionário Rodrigo Simão, profeta RS, prega a Igreja do Brasil. Há muito tempo Deus fez um plano grande para cada um de nós. Nós ainda não tínhamos nascido. E para que nós pudéssemos ter uma vida tranquila, sossegada, e mesmo no mundo com muitos problemas, Ele nos amou tanto e de uma maneira tal, e enviou alguém que tem a imagem perfeita dele. A nossa estrutura humana, por causa das nossas falhas, não consegue ter uma característica tão perfeita, porque nós somos feitos de carne e nós somos imperfeitos. Mas Ele trouxe um modelo de perfeição para nós, e Ele fez de nós daquilo que antes éramos, daquilo que hoje somos. E cada momento que nós falhamos e fracassamos e não conseguimos sair do buraco onde nós estamos, Ele continuará a fazer de nós aquilo que Ele quer. Nessa noite, Deus tem esta mensagem para nós: o caráter de Deus em todo o nosso ser. Para você que quer Ele ainda mais, para aquele que o serve, para que o sirva como verdadeiro discípulo. Os 100 verdadeiros discípulos vão crescendo no caráter dele. E nessa noite, essa instrução que nós encontramos em João, quando Jesus deixa esse mandamento para os seus discípulos. João 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento lhe dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiveres amores uns dos outros. Amém? Eu preciso mais amor. Eu preciso amar mais. A nossa estrutura humana precisa amar mais. Jesus nos deu esse mandamento, mas esse mandamento que Jesus nos deu não é para ser forçado. Ele não funciona como uma lei dura, mas ele funciona como um estilo de vida, em que nós recebemos o Senhor Jesus. Ele está em nós, não pode parar aí, precisa continuar a crescer dentro de nós. E à medida que Jesus vai crescendo dentro de você, você vai ganhando características de Deus, caráteres que só Deus pode ter. Amém? Amém. Se o irmão te magoar, se o irmão te ofender, se o irmão lutar por algum assunto com a característica de Jesus dentro de você, com o amor a funcionar, você vai poder compreender o teu irmão, vai poder compreender a sua mãe, o seu pai, porque tem um caráter de Deus a crescer dentro de você, a presença de Jesus. Amém? Amém. Muitos de nós recebemos o Senhor Jesus há muito tempo, mas isso não quer dizer nada. Mas isso é muito, irmãos. É algo valioso, mas não é o suficiente. O Senhor precisa nos encontrar naquele momento nas condições próprias.
mas a sua estrutura humana muitas vezes vai fracassar. Às vezes você vai se irritar com o seu filho, com o seu esposo, com o seu irmão, porque é ser humano. E eu quero te mostrar alguém que andou com Jesus Cristo e aprendeu 3 anos quase completos as lições do Mestre Jesus. Mas mesmo andando com Jesus, precisamos sempre nos fortalecer na fé. Precisamos sempre ganhar mais estruturas. Não basta um dia que nos convertemos. É preciso continuar caminhadas, momentos, a termos mais instrução de Deus. Jesus andou com um homem chamado Pedro. Jesus instruiu Pedro muito bem. Mas Pedro é um ser humano como eu e você. Recebeu grandes instruções. E nesse dia em que Jesus está dizendo para Pedro e para os outros discípulos, para que se amem uns aos outros, Pedro faz também uma declaração que nunca abandonaria o Mestre. Nós também temos feito as nossas declarações que estamos prontos para tudo, não é? Que estamos dispostos para onde o Senhor nos mandar, não é verdade? É muito bom, isso alegra a Deus, mas é muito bom quando esta nossa decisão vem de uma estrutura consciente, que sabe o que está a dizer. Nenhum de nós é tão capacitado, mas aquele a quem nós servimos, ele tem todo o poder, ele é capaz. Amém? Amém. Nenhum de nós tem estrutura de suportar o tamanho peso, mas toda a tentação e tudo que surgir na terra será humano. Temos estrutura para suportar, mas há vezes que não estamos com essa estrutura. Um homem chamado Pedro, muito emocionado no certo dia, animado com as palavras que aprende do seu mestre, ele fez uma declaração: jamais abandonaria o mestre. Muitas vezes na nossa vida fizemos essa declaração, mas não seguimos. Deus procura os seus verdadeiros discípulos, os seus filhos aqui, e Ele sabe que os seus filhos estão aqui. Se eu perguntasse para uma mãe se ela está disposta a desistir de um filho que fuma e se droga todos os dias, ela não vai desistir. Se eu perguntar para um pai se está disposto e uma esposa a desistir do seu marido, o desejo dele é não desistir. E se eu perguntar a um irmão se está disposto a desistir pelo seu irmão, a resposta vai depender do caráter de Deus em cada um de nós. O modelo é buscado naquele que é o nosso líder, Jesus Cristo. Por isso, nas lições que Deus nos deu, em nenhum momento nós desistimos de um irmão. Mas na caminhada com Deus, alguns vão ficar para trás. Não porque você desistiu do teu filho ou do teu irmão, porque o mundo é muito doce, o pecado é bonito, ele é tão bonito aos olhos daquele que está quase a ser destruído. Se o pecado fosse tão feio, as pessoas não pecariam. Quando nós pecamos, é porque lá dentro algo já está destruindo o nosso interior. Quando estamos ainda em condições, conseguimos resistir ao pecado, conseguimos buscar ajuda. Quantas vezes Pedro foi ajudado pelo seu mestre? Quantas vezes o mestre Jesus Cristo deu oportunidades a Pedro? Deus não desiste de você. O mestre não desiste dos seus discípulos. Mas os discípulos poderão desistir do mestre e da missão, se não permanecerem no pleno crescimento do caráter de Deus. Quando nós estamos desanimados, acabamos por estar desorientados e tomamos decisões que são fruto da desorientação. Influenciamos os outros a cair no mesmo buraco. E Pedro, sem ter premeditado isso, levou os seus irmãos a pescarem também. Em João 8, amém? E os seus irmãos foram pescar com ele. E qual foi o resultado? De uma ação que provém de uma desorientação. Qual é o resultado de uma ação que provém de um ato não bem programado e sem orientação daquele que é superior que nos orienta? Quando você dá um passo que provém do seu desejo não controlado,
Quando você está a tomar uma decisão que não vem de uma ordem de Deus, o resultado é fracasso. Pedro e os seus irmãos, discípulos de Jesus Cristo, que aprenderam muito tempo com ele, tiveram fracasso. Não conseguiram pescar nada. Amém? Eles não tiveram sucesso. Deus sabe as dificuldades que você também tem enfrentado, as lutas que temos enfrentado. O Senhor nos disse há muito tempo: nunca peçam nada a ninguém que vocês amam. Bem, o amor de graça é a ordem do Mestre, é um elemento do caráter do discípulo de Jesus Cristo. O Senhor atrai para os seus discípulos, para os seus servos, aquilo que eles precisam. Não é preciso usar o poder da cura, o poder do milagre, para nós recebermos algo de alguém. Quanto mais amamos, mais damos o caráter de Deus às pessoas. Amém? E ao longo de muitos anos, largamos tudo por amor a Deus. Você não precisa largar tudo se Ele não te mandou largar. Não precisa tomar a decisão da emoção. Não precisa tomar a decisão porque todos tomaram. Você precisa tomar a decisão porque a decisão que você tem que tomar é a ordem que Deus te deu. Jesus não desistiu de Pedro. Os servos de Deus não desistem dos seus irmãos. Um pastor, um filho de Deus, não desiste dos seus irmãos. Mas os seus irmãos podem desistir da missão de Deus, se eles não tiverem estrutura suficiente. Deus está a ministrar o caráter dele. Quando nós temos o caráter dele, o amor está em nós. Conseguimos dar oportunidade ao outro. Pedro recebeu muitas oportunidades e terminou um bom filho de Deus. Amém? Começou um homem precipitado, um homem que nega o próprio mestre, um homem que leva os outros em ações orientadas, e se tornou um homem corajoso. Jesus ensinou. Quantas vezes podemos perdoar alguém? 2, 3, 4, 5? Sempre. Amém? Amados irmãos, o caráter de Deus é a característica dos verdadeiros servos de Deus. Quando uma mulher se aproximou para Jesus Cristo, que devia ser apedrejada por ter cometido um adultério, Jesus não usou a lei, usou o poder do amor. Amém? Há amor suficiente para eu e você. Há amor suficiente para você. Mas é você que toma a decisão de pegar a oportunidade. Deus conhece o teu coração. Os filhos só receberão o caráter de Deus se forem amados. A fé está no pleno amor de Deus. Escute. A nossa estrutura humana não percebe isso. Mas eu já li esse livro. Lia tantas vezes. Podia fazer 20 mil cursos e 30 mil instruções. Jamais perceberia o que é obedecer àquela ordem. Eu nunca tinha conhecido um amigo que tivesse largado tudo. Mas eu conheço aqui alguns amigos que receberam a ordem de não serem mais pescadores de peixe. Mas isso não é suficiente. Amém? É preciso viver esse livro. É preciso seguir as ordens do dono desse livro para manter qualquer relacionamento, qualquer missão, qualquer vida saudável. Quando os meus pais morrem, então comecei a entrar nos hospitais. Comecei a visitar algumas igrejas e comecei a caminhar. Em 2003, até chegarmos no ano de 2010, já tinha eu 38 anos. E alguns olhavam para mim que eu estava a ficar mais velho e não tinha nenhum filho. Mas tinha outros filhos que eu criava já. O Senhor me foi treinando no amor dele. Podíamos ler todos os dias sobre o amor dele, mas não íamos aprender nada. Uma lição muito importante. É possível ensinarmos a amar, mas é melhor dar o amor. Amém? O Senhor deu o amor dele por nós.
fiel. O amor é praticado. Desde aquele dia nunca mais paramos. O Senhor fez o nosso casamento, mas Ele disse: não fica aqui. O Brasil será também a tua terra, mas o mundo é a tua terra. Amém? Não conversamos com ninguém, não seguimos mais nada, só seguimos a ordem que Deus deu. Não buscamos outra opinião, a não ser aquela que vem de Deus. É isso que durante um tempo fomos considerados malucos. Porque aqueles que me consideram malucos, eles me amavam. Amém? Eles me amavam, irmãos. Se não me amassem, não me chamariam de maluco. Porque na lógica eles não entendiam como é possível um homem que trabalha, que ganha valores e valores, vai largar tudo por amor a uma mulher desconhecida. Eles me amavam. O caráter de Deus. Se Deus não trabalhasse em nós, eu odiaria os meus próprios irmãos, porque ninguém compreendeu nada. Passou muitos anos. Hoje temos uma missão. A fé que opera no amor trabalha muito. Aleluia, irmãos. Esse amor nos fez caminhar com essa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma oportunidade para cada um de nós. Aquilo que você não consegue fazer, para a nossa estrutura espiritual, crescer muito mais. Há a falta de amor que não recebemos na infância. Há os ódios, há a inveja, há os maus elementos, há o nosso descontrole. Se nós não crescermos a tal ponto que recebemos amor, esses elementos dificilmente desaparecem. Levaremos anos de oração. O grande milagre do Evangelho, da mensagem da cruz, além da nossa grande salvação, é a nossa transformação. Aleluia. Se o nosso ser não for transformado, nós não passamos a mensagem de Jesus para ninguém. Não vamos passar a mensagem de Jesus para o nosso filho. A nossa mensagem começa lá fora e termina aqui dentro. Amém? A nossa mensagem começa na nossa casa e termina aqui dentro, porque aqui nos fortalecemos. Aqui somos fortalecidos, mas ela começa lá fora. Ela começa na rua, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, e eles vão saber que nós temos Deus. Porque temos a marca de Cristo aí dentro. Se o amor não mora aí dentro, a fé morre. A fé é tão insensível se não tiver o suporte do amor. Porque diante de muitos problemas, ela se torna abalada. Mas aí entra o amor. Somos amados novamente. E voltamos a ter esperança. E voltamos a reviver outra vez. Muitas vezes precisamos renovar. Glória a Deus. Tem a coragem dele. Tem o perdão dele. Tem a estrutura dele. Os vizinhos do teu bairro vão conhecer Deus através de você. É, Deus santo, é verdade. E haverá uma nova esperança. Aleluia. Com amor nós crescemos no nível de poder tal. Nós vamos respeitar o nosso próximo. Vamos dar a mensagem, só a mensagem que Deus manda. O nosso emocional começa a desaparecer. Só a emoção da alegria que o outro está alegre. E quando ele está triste. Vamos pregar somente o que Deus diz. E vamos ter controle. Amém? Amém. O amor consegue ver a necessidade do outro. O amor procura solucionar o problema do teu irmão. O amor não espera que todos falem sobre o problema. O amor soluciona. E o amor entrega uma mensagem sem nenhum interesse. Aleluia. Amém? Aleluia. O amor não tem interesse nenhum. O amor quer apenas que você seja salvo. E você vai ser salvo se permanecer salvo. Se for achado até o último instante, salvo. A oportunidade hoje bateu à tua porta. Os demônios podem ser expulsos, mas o mau caráter somente depende de você. Abra a porta do teu coração, deixa Cristo entrar. Ganhe o caráter de Deus.
seja um verdadeiro discípulo de Cristo. E a paz seja convosco, seja com as vossas famílias. Precisamos ser amados. Tudo que existe na terra tem solução aqui. Amém? Veja na igreja.